Vamos imaginar que você recebeu um convite de um amigo seu para visitar uma fazenda, uma propriedade desse seu amigo, e você passou alguns dias nessa propriedade e andando pela propriedade, você acabou de encontrar um depósito mineral. A pergunta que eu faço é a seguinte: de quem é esse depósito? De quem achou o depósito, ou seja, seu, ou do proprietário da fazenda, ou seja, o seu amigo? Bom, então vamos visitar essa fazenda. Vamos imaginar que essa área retangular é a fazenda do seu amigo. Não importa a região, é aqui no Brasil, na verdade isso aqui é no estado da Bahia, é uma área do estado da Bahia, mas não importa o local. Vamos supor que essa seja a fazenda do seu amigo. E que andando por essa fazenda, você determinou que essa área em verde, nessa região, existe um determinado minério. Você pegou algumas amostras desse material, levou para um laboratório e esse laboratório identificou que é um minério valioso. Não importa qual minério, minério de ferro, manganês, cromo, ouro, prata, cobre, não importa. É um minério valioso. E eu fiz a seguinte pergunta: de quem é esse minério? A quem pertence esse minério? Você, esse minério é seu porque você achou esse minério, ou esse minério é do proprietário da fazenda, porque essa área mineralizada está dentro da área da fazenda, ou esse minério é de um terceiro, ou seja, quem tem o direito de explorar o minério nessa área. Quem vai dizer isso é a Agência Nacional de Mineração. E nós vamos consultar aqui para essa área quais que são os processos minerários que estão vigentes dentro da Agência Nacional de Mineração. Nós encontramos, então, duas áreas aqui, onde aqui nessa área azul, a Agência Nacional de Mineração outorgou uma autorização de pesquisa. Essa autorização de pesquisa permite que, ao detentor do título de autorização de pesquisa, realizar pesquisas minerais nessa área em azul e, caso encontre uma quantidade grande de minério que seja econômico e que lhe interesse para extrair, ele tem a prioridade sobre a extração daquele bem mineral. E nós temos uma outra situação, que é essa área em vermelho, que é um outro processo da Agência Nacional de Mineração, que é uma concessão de lavra. Essa concessão de lavra quer dizer que o titular desse processo minerário, desse direito mineral, já executou a pesquisa e já comprovou uma quantidade razoável de minério nessa área e que ele tem interesse em extrair esse minério, e o governo lhe concedeu uma autorização para executar a lavra. Nós temos uma terceira situação na fazenda, dentro da fazenda do seu amigo, que é essa aqui embaixo, que é uma área onde ninguém tem requerimento, não tem nenhum título minerário. Então, se
Nessa área azul, essa porção do minério já tem o titular desse processo como prioridade para extrair esse minério, para extrair futuramente esse minério, e nessa área em vermelho, esse minério que está aqui nesse quadrante já também tem uma prioridade, já que foi dada a concessão de lavra para esse outro título minerário. Nós temos aqui, nessa parte inferior desse círculo, uma área onde não foi requerida. Então, novamente, a gente faz a pergunta: de quem é o minério que sobrou aqui nessa porção? É de quem achou, ou é do proprietário, ou de nenhum dos dois? Bom, na verdade, não é de nenhum dos dois, é de quem pedir para a Agência Nacional de Mineração a autorização de pesquisa. Quem pedir primeiro a autorização de pesquisa tem o direito minerário sobre a área. Isso por quê? Isso é o que nós vamos ver o porquê. Bom, existem então dois direitos que nós estamos praticamente focando, que é o direito de propriedade versus direito mineral. Esses nomes não são muito legais pelo seguinte, porque o direito mineral também é uma propriedade. Então, o mais correto seria falar o direito de propriedade do solo e direito de propriedade mineral. Mas vamos ver o que é propriedade no nosso Código Civil. É o direito de usar, gozar e dispor das coisas dentro da sua função social, desde que não se faça delas uso proibitivo, por lei, e de reavê-las de quem injustamente as possua. Ou seja, se você tem um terreno e que alguém injustamente toma posse desse terreno, mas esse terreno é uma propriedade sua, registrada em cartório, por exemplo, com a documentação daquele terreno, você pode reaver por meio judicial aquele terreno, porque aquela posse é irregular, ou a posse de um terceiro é irregular. E nós temos também o título de propriedade do solo, que é do superficiário, e o título minerário. Todos esses dois títulos são propriedades, porque o título minerário é a mesma coisa, é o direito de usar, gozar, dispor de coisas dentro da sua função social, ou seja, daquele título minerário dentro da função social encarregado daquele título, desde que não se faça delas uso proibido por lei e de reavê-las de quem justamente as possua. Então, o título de propriedade do solo e o título mineral, título minerário, são dois títulos de propriedade. Na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, no termo 22º, é garantido o direito de propriedade. Como nós vimos, qual que é o conceito de propriedade, ou seja, pode ser a propriedade de um imóvel, a propriedade de um automóvel, a propriedade de uma conta bancária, a propriedade de um título minerário, ou seja, é garantido que as pessoas tenham o direito à propriedade. 23º, a propriedade atenderá à sua função social. Então, qual a função social de uma determinada propriedade? Por exemplo,
eu sou dono de um ônibus. A função social de um ônibus é levar pessoas. Eu tenho a propriedade de uma fazenda. Qual que é a função social daquela fazenda? É produzir alimentos, por exemplo, produzir alimentos. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública, por interesse social, enfim. A propriedade, embora seja um direito, ela não é totalmente inviolável, não é totalmente segura, porque dependendo da função social, da utilidade pública, da necessidade, você pode ser desapropriado. É o caso, por exemplo, de um determinado lote onde se projetou construir em cima desse lote uma linha de transmissão de energia. Então, o que estiver embaixo dessa linha de transmissão de energia tem que ser desapropriado. Na Constituição Federal, ainda no artigo 20, são listados os bens da União. São vários bens da União. Entre eles, destaque-se os recursos minerais, inclusive os de subsolo. Então, todos os recursos minerais são patrimônio, são bens da União. No parágrafo 1º desse mesmo artigo, diz o seguinte: é assegurada nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para fins de energia elétrica e outros recursos minerais. Então, uma vez o recurso mineral sendo explorado, há uma participação da União, dos Estados, municípios, pelo resultado daquela exploração. Isso se traduz numa compensação financeira por essa exploração. Vamos continuar aqui. No artigo 22 da Constituição, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. No 23 é dito: é competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e município registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Ou seja, quem legisla é a União. Agora, quem fiscaliza pode ser tanto União, Estados, municípios, Distrito Federal, sobre aquilo que a União legislou, ou seja, a fiscalização das concessões dos direitos de pesquisa e exploração. Então, concessão de direito de pesquisa é uma autorização de pesquisa. Concessão de direito de exploração já é uma concessão de lavra. Existem outros instrumentos, mas nós não vamos entrar em detalhes agora. Por fim, no artigo 176 da Constituição Federal, diz o seguinte: as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. Ou seja, nesse artigo diz que a propriedade do solo é uma coisa e a propriedade do subsolo é outra. Ou seja, para efeito de exploração ou aproveitamento desses bens que pertencem à União, é garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. O que ele quer dizer é o seguinte, que uma vez eu tendo a concessão de extrair o minério, eu também tenho a propriedade do produto daquela extração. Ou seja, sou eu que posso vender e ter o lucro sobre aquela operação de extração mineral. No parágrafo 1º diz o seguinte: a pesquisa e a lavra dos recursos minerais e aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização
ou concessão da União. Então você precisa ter uma autorização, no caso de pesquisa, que te garante o direito de prioridade da exploração dos bens minerais que possam existir naquela região, ou uma concessão de lavra, que também é outorgada pelo Ministério de Minas e Energia, ou seja, pela União. No interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quanto suas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira, terras indígenas, enfim, um monte de coisa. Bom, é assegurada a participação ao proprietário do solo, atenção, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma do valor que dispuser a lei. Isso é o que nós vamos ver logo na sequência. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. Então, você tem um prazo para realizar a pesquisa. Não fazendo naquele prazo, você perde aquele direito de prioridade sobre a área. Esses prazos são normalmente de 1 até 3 anos, sendo prorrogáveis por mais 1 até 3 anos. Em alguns casos, esses prazos estendem-se além do que esses 6 anos no máximo, devido a problemas jurídicos. Por exemplo, no parágrafo 2º, aqui a gente diz que é assegurada a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra e na forma que dispuser a lei, o valor que dispuser a lei. Às vezes, na pesquisa, você tem que calcular já qual que é a participação do proprietário para a realização da pesquisa. E aí você pode entrar com um processo judicial que pode demandar mais tempo. Então, uma autorização de pesquisas que era prevista por 3 anos, podendo ser renovada por mais 3 anos, pode perdurar por muito mais tempo do que esses 6 anos. Pode acabar indo para 7, 10, 15 anos em alguns casos. Bom, nós vimos esses elementos na Constituição de 1988, mas nem sempre foi assim. A primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, que é a do Império, onde a gente tinha que todo bem era do Império e se você quer explorar, você pega e me dá a quinta parte para que eu possa usufruir daquele bem. Então você explora, mas 20% é meu. É o chamado quinto, né? Então o quinto dos infernos vem daí. Então pegar o imposto no quinto dos infernos, ou pegar o quinto nos infernos, vem daí essa expressão. A Constituição de 1891, que foi da proclamação da República, chamada a Primeira República, instituiu um instrumento diferente, que é o Manifesto de Minas. No Manifesto de Minas, diz o seguinte, que o proprietário do solo, ele pode entrar com um manifesto dizendo que tem interesse nos bens minerais dentro de sua propriedade. Então, toda a exploração dos bens minerais ficava a cargo dos proprietários das grandes fazendas. Esse Manifesto de Minas perdurou até 1934, quando nós tivemos a Segunda República e o Manifesto de Minas foi retirado de pauta, não foi caducado, não existe mais Manifesto de Minas a partir de 1934. Então, algumas áreas que ainda estão sendo mineradas através do Manifesto de Minas foram outorgadas o direito de minerar a aqueles proprietários daquelas áreas antes de 1934. A partir de 1934, o entendimento mudou um tanto. Para que houvesse, mudou um tanto.
todo o bem mineral de subsolo, todo bem mineral foi considerado, então, como patrimônio, como bem da União. Então, se é bem da União, todo mundo, todo brasileiro, poderia requerer o direito de minerar. E isso se deu através do regime de autorização de pesquisa, ou seja, se pesquisava a área, se declarava que havia uma grande quantidade de minério na área e, a partir de então, era dada a concessão de lavra. Isso tem sido mantido desde então, desde 1934. Todo bem mineral ele é mais ou menos considerado como o que se pensava em 1934. Nós tivemos a quarta Constituição de 1937, Estado Novo, Constituição de 46, a República de 46, Constituição de 1967 no regime militar e a Constituição de 1988, que é a Constituição da Nova República. Todas essas constituições adotaram o esquema de autorização e concessão, onde a participação do proprietário da área, do proprietário do solo, restringia-se somente a uma compensação financeira e não mais ao direito de ter o bem mineral como seu patrimônio. O nosso Código de Minas é de 1967 e até hoje ele funciona, ele é a legislação que orienta a condução dos processos minerários no país. Então, no artigo 1º, compete à União administrar os recursos minerais, lá, como a gente já viu na Constituição, que isso também são colocados, né? Então, o artigo 2º diz quais são os regimes. Então, tem o regime de concessão, regime de autorização, tem outros regimes também que eu não vou entrar no mérito, mas o de concessão é quando depender de portaria de concessão do Ministério de Minas e Energia. O de autorização, quando depender de expedição de alvará ou autorização de pesquisa do diretor-geral do DNPM. Na verdade, aqui o DNPM mudou-se para a Agência Nacional de Mineração. Bom, o Código regula sobre os direitos às massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície no interior da Terra, formando os recursos minerais do país, que, por sua vez, é um bem da União. No Código de Minas, nós vamos tomar mais cuidado com essa questão de quem tem o direito através do artigo 27, que diz o seguinte: o titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos e também as obras e serviços auxiliares necessários em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras. Aí tem uma série de regras que nós não vamos ler todas, porque são muito extensas, são várias regras que se coloca aqui. Na verdade, é um detalhamento até desnecessário, porque muitas coisas diz respeito aos procedimentos judiciais. Por exemplo, essa regra aqui: o promotor de justiça da comarca será citado para os termos da ação como representante da União. Isso é um procedimento que está dentro da lei, mas que não é exatamente assim que é entendido. Por exemplo, aqui: julgada a avaliação, o juiz, dentro de 8 dias, intimará o titular a depositar a quantia correspondente no valor da renda. Não funciona bem assim, porque muitas vezes o juiz demora mais do que os tempos colocados aqui. A avaliação seja julgada pelo juiz no prazo máximo de 30 dias. Isso não existe. Às vezes demora anos para que o juiz julgue aquela avaliação. Continua aqui, é bem extenso esse artigo 27 do Código de Minas, né? E eu não vou entrar
seguindo. Então, o que acontece na prática, em respeito ao artigo 27, é o seguinte: um determinado minerador tem um documento, aqui um documento, dizendo que ele tem autorização ou para pesquisar ou a concessão para lavrar o minério naquela região, naquela fazenda, naquela terra. O proprietário, por sua vez, diz que a terra é dele e que tem direitos sobre aquela terra. O minerador, ele concorda que esses direitos o proprietário tem, mesmo porque no próprio Código Mineral diz que existem direitos do proprietário que o minerador precisa responder. Quais que são esses direitos? Nós vamos agora entrar numa discussão um pouco mais profunda, porque eles poderiam, tanto o minerador quanto o superficiário, poderiam entrar em um entendimento, mas vamos supor que eles não entraram em entendimento e cada um contratou advogados que entraram na justiça para saber quais que são os direitos de cada um, ou do minerador ou do nosso proprietário. Isso chega na mão do juiz. O juiz, que não entende nada de mineração, ele entende bastante de lei, mas de mineração não entende nada, ele pega e chama um perito da área para poder resolver a questão de quanto é o direito de cada uma das partes. Então, o perito vai avaliar, através do artigo 27 do Código de Minas, a seguinte situação: a indenização pelos trabalhos realizados na área com pesquisa ou com a lavra, desde que tenha danos. Na lavra fica muito fácil a gente entender que vai se cavar um buraco e aquilo vai ter um determinado dano. Então, aquele uso de solo superficiário que existia até então já não vai existir mais. Então, vai ter uma desvalorização da terra. Essa desvalorização é um dano e esse dano tem que ser calculado. No caso de pesquisa, nem sempre esse dano é real, porque nem toda a pesquisa tem um valor, tem um dano que possa ser mensurável. Esse dano muitas vezes não existe. Às vezes a pesquisa pretende simplesmente fazer alguns furos e esses furos são tampados, então o uso da propriedade continua o mesmo, o valor da terra é a mesma, então não existe o dano. Em alguns casos, a pesquisa, por outro lado, acaba gerando danos previstos. Por exemplo, é necessário que eu faça trincheiras na área, então eu vou cavar alguns buracos na área e isso vai gerar um determinado dano. Ou eu preciso fazer alguns ensaios onde eu vou utilizar explosivos para poder medir as ondas das explosões dentro das rochas. Isso também pode gerar motivos para indenização. Além da indenização, a lei diz o seguinte, que a partir do momento que tanto a mineradora ocupe a área, assim como a equipe de pesquisa ocupe uma determinada área, essa área é arrendável. Então você pode calcular um arrendamento para que seja viável o trabalho de pesquisa. Então, vai demorar quantos meses? Ou o trabalho de lavra. No trabalho de lavra, por exemplo,
a gente não vai falar mais em quantos meses, mas em quantos anos. Então, esse valor de arrendamento ele pode, a cada 5 anos, ser recalculado, ser renegociado, mas sempre com os parâmetros colocados pelo artigo 27. Ou seja, eu não posso fazer um arrendamento de uma área onde eu vou praticamente pagar o mesmo valor do montante daquela área, ou seja, o valor daquela área, que vamos supor que seja 100, eu não posso pagar 110 pelo arrendamento, eu não posso pagar 100, porque se eu tiver que pagar 100 pelo arrendamento, eu compro a área em vez de arrendar a área. Então, existem algumas regras para se calcular o arrendamento. E existe também uma coisa que não diz pelo artigo 27, mas fica sempre subjetivo nesses artigos e nesses artigos do Decreto-Lei do Código de Minas ou da Constituição, que existe uma compensação financeira. Essa compensação financeira significa 2%, significa 50% do valor da compensação financeira pela extração mineral, do CEFIM. Essa compensação financeira pela extração mineral é aquela que se destina ao pagamento para os municípios, para o Estado, e isso varia entre 2% e 3%. Então, se eu estou falando em uma compensação financeira de 50% do CEFIM, então, a depender do bem mineral, essa compensação é em torno de 1 a 1,5% do produto de lavra. Com esse quadro, tanto o proprietário quanto o minerador, eles podem entrar no entendimento, porque muitas vezes a compensação financeira não é tão grande, o arrendamento não é tão grande e a indenização também não é tão grande se forem calculados pelo rigor da legislação. E é o que se tem que fazer nesses casos. O perito ele tem que seguir o artigo 27 para o cálculo da indenização, do arrendamento e da compensação financeira, que é um outro artigo, mas que também pode ser mencionado aqui. Bom, então, vimos que, na verdade, aquela área que sobrou do teu amigo, na fazenda do teu amigo, na verdade é de quem pegar primeiro. Não é de quem achou, não é do proprietário, é de quem fizer a entrada da documentação de uma autorização de pesquisa na Agência Nacional de Mineração. Então, tanto o seu amigo quanto você, que foi a pessoa que achou aquele minério, para terem um direito sobre a exploração mineral, precisam entrar com um requerimento de autorização de pesquisa. A partir do requerimento de autorização de pesquisa, comprovando-se tecnicamente a viabilidade econômica daquele depósito mineral, entra-se com a concessão de lavra. Como vimos, o direito minerário ele não se sobrepõe ao direito de propriedade, mesmo porque tanto o direito de propriedade de solo quanto o direito de propriedade de um título minerário são direitos de propriedade, os dois são propriedades. Você tendo um título minerário, você tem algo tangível, algo que você pode comprovar que tem, que é seu, o direito de pesquisar, e aquilo que você pesquisar, você teria direito de lavra, ou aquilo que você já pesquisou e que comprovou que existe, você tem o direito de lavra, a concessão de lavra. Então, independe esses direitos do proprietário, propriedade do solo. O proprietário também tem seus direitos, tem o direito de propriedade, o solo continua sendo dele,
agora tem o direito de ser indenizado, porque aquela região que vai ser explorada economicamente por uma mineração vai causar danos para a propriedade. Se ele tinha na propriedade um pasto para a criação de gado e naquela área não vai ter mais pasto, você tem um dano que tem que ser equacionado. Então, o valor da terra ele é considerado, o valor daquele pasto é considerado e o valor do resultado final, já que você não vai ter mais pasto, vai ser outro, vai ser baixo, vai ser muito mais baixo. A diferença desses valores é o dano causado. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido gravado direitinho, porque eu estou testando aqui o OBS com uma configuração com o microfone e espero que tenha ficado bom o resultado final.